A paz do Senhor. Aqui é a Neire Alves, para quem não me conhece ainda, e estou aqui para pregar o Santo Evangelho de Cristo Jesus. Estou aqui para obedecer a ordem de Cristo, quando diz: ide por todas as nações e pregai o Evangelho de Cristo a toda criatura. E através da net, eu estou aqui falando a palavra de Deus. Amo falar sobre Deus, o Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onipresente, o Deus Onisciente, que sabe tudo da nossa vida, que sabe o ontem, o hoje, o amanhã, o Deus Eterno. E aqui eu estou para ministrar a sua poderosa palavra, falar do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. E falar do Espírito Santo Consolador, que está conosco, que nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, que nos ajuda na nossa caminhada. E nós vamos começar agora falando a palavra de Deus, falando sobre esse livro cheio de promessas maravilhosas para nossas vidas. No começo desse ano, uma nova etapa, um novo círculo que começou para nós, uma nova temporada, que nós devemos a cada dia olhar para a cruz, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E nós vamos começar aqui. É muito importante que você pegue a sua Bíblia e acompanhe as referências que eu vou citar aqui na palavra de Deus, E querendo dizer para vocês que nós vamos começar aqui primeiramente no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 11 até o 15. Então, quem entrou agora já pode pegar a sua Bíblia, para poder ver as referências, que é muito agradável, Então, nós vamos começar aqui em Gênesis 3 e 11, e diz: E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, essa palavra, essa promessa aqui que Deus está nos dando é muito forte, é muito poderosa. Aqui nos primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor já nos dá essa linda promessa do nascimento de Jesus, que diz que da semente da mulher, não da semente do homem, mas da semente da mulher, porque Jesus nasceu através do Espírito Santo de Deus, através da vontade de Deus. E como nós lemos aqui nos versículos anteriores, Deus, ele perguntou por que Eva tinha desobedecido. Eva culpou Adão. Adão disse que, aliás, Deus perguntou, para Adão por que ele tinha desobedecido. Ele já culpou e disse: foi Eva, foi a mulher que tu me deste. Ela me enganou e eu comi. E assim por diante, já a mulher já foi dizendo assim: não, quem me enganou foi a serpente, a antiga serpente, o diabo, que ele ainda está, hoje em dia, fazendo muitas coisas perversas no meio da humanidade.
Então eu fico pensando assim, desde antigamente o homem sempre tem isso de sempre culpar os outros. Sempre tem esse negócio, não foi eu, foi fulano de tal. Não assume muitas vezes a sua culpa. Vai sempre culpando os outros. Mas ali Deus deu essa promessa, que da semente da mulher nasceria um que tinha poder de esmagar a cabeça de Satanás. Porque ali no começo da criação, Deus fez tudo lindo, fez os céus, a terra, os mares, os animais, as plantações, fez tudo muito belo, fez o homem à sua imagem e semelhança, e tudo Deus fez para a sua glória, tudo fez também para agradar o homem. E apenas Deus tinha dado uma limitação, deu apenas um limite. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o único limite. O homem era para ser grato a Deus e não ter desobedecido, em hipótese alguma, ao Senhor. Era para ter sido agradecido. Eles estavam num lindo jardim. Tinham tudo que eles precisavam, estavam ali naquele jardim. Mas o homem, por sua desobediência, foi o único limite que Deus deu para o homem, desobedeceu. E daquele momento em diante, o que é que aconteceu? Naquele momento em diante, o pecado entrou no mundo e começou a reinar. Naquele momento, em pouco tempo, um irmão mata o seu próprio irmão. Caim mata o seu próprio irmão. E Deus disse assim, Caim, cadê Abel? E aí Caim já disse assim, eu sou guardador do meu irmão? Já pensou uma coisa dessa, né? Isso aí, se uma pessoa dissesse isso para nós, na hora a gente acreditava. Porque ali com o pecado já entrou a mentira. Já entrou o homicídio. Já entrou tudo que não prestava no mundo. E ali diante o pecado começou a reinar. Adão e Eva foram expulsos do jardim. E o pecado até hoje reina. Mas ali no começo, logo no começo da criação, Deus já dá o remédio para a humanidade. Já diz que vai nascer um que tem poder de esmagar a cabeça de Satanás. E nós em Cristo Jesus temos esse poder também de resistir ao diabo e ele não ter poder sobre as nossas vidas, porque ele está tendo poder na vida de muita gente aí, muita gente se suicidando, porque o inimigo coloca na mente que é para se suicidar e a pessoa se mata. O inimigo coloca na cabeça das pessoas que é para matar e as pessoas matam. Mas nós que servimos ao Senhor, não que somos perfeitos de maneira nenhuma, porque perfeito é só Deus. Nós em Cristo Jesus temos forças de resistir todo o mal, todo o sofisma, todas as mentiras que Satanás quer colocar na nossa mente. E nós destruímos pelo poder que o Senhor nos coloca nas nossas mãos, o poder da palavra de Deus que nos concede fé e esperança. E nós vamos agora para Isaías. Queria que vocês conferissem, pegassem a sua Bíblia e junto comigo vamos ler Isaías, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículos 6 e 7, que está escrito. Porque um menino nos nasceu. Isso aqui já era uma profecia dizendo que Jesus ia nascer. Mas até que essa profecia fosse cumprida, ainda ia levar muito tempo. Que aqui é Isaías falando há muito tempos atrás, antes de Cristo nascer. E está escrito, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, assim, esse versículo a gente escuta muito no período do Natal, né? Como agora, recentemente passou o Natal, e as pessoas publicam. É um versículo lindérrimo, lindo demais, porque a palavra de Deus ela é linda do começo ao fim.
e fala, né, que o menino ia nascer, que esse menino seria maravilhoso, que Jesus seria maravilhoso, que Jesus seria conselheiro. E realmente ele foi conselheiro. Ele era Deus forte, ele era Deus conosco, ele era Deus Emanuel, ele era Pai da eternidade, porque Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu estava no começo da criação. Quem me vê, vê ao Pai. Certa vez alguém disse assim: mostra o Pai. E Jesus falou: olhe para mim. Quem olha para mim está vendo ao Pai. Porque Jesus tinha esse poder de dizer isso. Porque Jesus, ele veio do Pai. E ele dizia: eu vim do Pai, eu vim do Pai. Então Jesus, ele veio e ele era Deus conosco. Ele era Deus Emanuel. As pessoas não deram muito crédito que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele era o Filho de Deus, sim. Agora vamos pular para Isaías, capítulo 53, que fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa profecia estava falando de Cristo, né? Quem deu crédito realmente quando Cristo falou? Muita gente dizia que ele era um mentiroso, que ele era um impostor. Algumas vezes diziam que Jesus estava endemoniado. E Jesus até dizia assim: de maneira nenhuma pode um endemoniado expulsar outro endemoniado. De maneira nenhuma, né? Jesus, ele veio e ele expulsava os demônios das pessoas. Porque naquele tempo já existia. Imagine hoje. Porque agora tem muita gente, né, para o inimigo ficar perturbando o juízo das pessoas. Mas Jesus veio para trazer, sabe o quê? Libertação. Veio para trazer liberdade aos cativos. Aí o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, assim, muitas vezes a gente vê quadros de Jesus, né? Uma fisionomia muito bonita, mas a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, sim, Jesus era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui era uma profecia. Isaías já falando de como ia ser a vida de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, ele levou realmente as nossas feridas. Ele levou as nossas doenças físicas, as nossas doenças da alma, as nossas doenças espirituais. Ele levou sobre si. Jesus, quando ele estava ali, morrendo na cruz do Calvário, aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para nós. Jesus, ele era santo, era o Filho de Deus, era inocente. Jesus, quando veio ao mundo, ele acordava sempre com a intenção. A intenção dele era de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nós amemos a Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente e de toda a força e de todo entendimento. Essa é a vontade de Deus. E que nós possamos amar também os outros como a si próprio. Porque a vontade de Deus, amar a Deus em primeiro lugar e amar uns aos outros. Porque quem diz que ama a Deus e diz que não gosta do seu irmão, Deus não recebe nem a oração, nem tampouco a oferta. Mas como nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, e de vez em quando a velha natureza quer habitar em nós,
Devemos pedir perdão todos os dias a Deus. Como diz o Pai Nosso, devemos pedir perdão a Deus. E também perdoar o nosso próximo. Porque se não perdoarmos ao nosso próximo, Deus também não vai nos perdoar. Vamos continuar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Pelo fato de Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário, ele conquistou para nós a salvação. Ele conquistou o caminho de volta para o nosso lar. Porque nós viemos de Deus, o nosso espírito vem de Deus. E Jesus, ele conquistou isso lá no Calvário. O seu sangue carmesim, ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro vivo, imaculado. Ele foi oferecido a Deus. Era como se todos nós estivéssemos levando o Cordeiro humano, o Cordeiro de Deus, o prometido desde Gênesis. Estávamos levando ele para ser sacrificados pelos nossos pecados. Por isso que nós temos que aceitar a Cristo a cada dia da nossa vida. Nós devemos aceitar as suas promessas, os seus ensinamentos. Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós devemos obedecer seus ensinamentos, devemos confessar o seu nome. Jesus disse, se nós confessarmos o nome dele, ele vai confessar o nome dele diante de Deus. Nós aqui não temos muito o que esperar na vida, não. Eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo, porque a palavra diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto é dia. Antes que venha o mau tempo e venhamos a dizer, não tenho contentamento. Então nós temos... Eu estou aproveitando. Deus tem me dado saúde. Essa rede social. Deus colocou isso dentro de mim ano passado. Porque fiquei muito tempo aqui dentro de casa. Nessa pandemia. Trabalhando aqui dentro de casa. E Deus colocou isso dentro de mim. De pregar o seu santo evangelho aqui. Numa rede social. Isso me deixa muito feliz. Muito satisfeita. Sabia que quando eu prego o evangelho aqui... A minha cruz parece que fica até mais maneira. A carga fica mais maneira. Por quê? Porque todo mundo tem dificuldade na vida. Mas sempre nós temos alguma coisa boa. Nós podemos ajudar alguém. Ah, Nery, mas tu não sabe qual é a minha dificuldade. Você não sabe qual é o meu problema. Também você não sabe qual é o meu. Talvez por causa do problema na minha vida que foi tão grande, hoje em dia eu estou aqui pregando o Evangelho. E eu amo pregar o Evangelho. Quando eu termino essa live aqui, eu me sinto realizada. Para mim é o melhor lugar do mundo. Eu estou aqui anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva. O Evangelho que dá ânimo, que dá paz, que excede o entendimento humano. O Evangelho que dá uma alegria lá dentro da alma, lá no divisor da alma e do espírito. Porque as pessoas buscam alegria lá fora, no mundo, mas é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea. Às vezes as pessoas buscam nas suas bebidas, nos seus amigos, nas suas viagens. Não que isso seja errado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. E nessa lei devemos meditar de dia e de noite. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é um maná do céu. É um pão espiritual. Nós não podemos saciar a nossa alma, o mais íntimo do nosso coração, com os prazeres dessa vida. De maneira nenhuma. Porque tudo aqui passa. Mas essa palavra vai de geração em geração. Nós fazemos parte de uma geração. Na geração passada, essa palavra teve efeito na geração passada. Quando nós passarmos por essa geração, vai vir outra geração. Aí nós não existiríamos mais aqui. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão ter que se apegar aqui. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida
que só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Deus pode suprir as nossas necessidades. Só o Espírito Santo de Deus vai ter um poder extraordinário de consolar, de colocar coisas boas para a gente enfrentar as dificuldades na vida. Porque nessa vida tem doença, nessa vida tem morte, nessa vida tem velhice. E quem envelhece, né? Porque tem gente que não chega nem a envelhecer nessa vida. De 10 em 10 anos, essa matéria aqui, esse corpo, ele é diferente. Então nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas é bônus, é acréscimo que o Senhor vai dando para as nossas vidas. Continuando. Todos nós, agora é no versículo 6 e no capítulo 53 de Isaías. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não abriu a boca, ele não revidou, como um cordeiro, ele obedeceu. Teve um momento que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita, não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava lá, no meio de dois malfeitores, um zombava, um dizia assim: esse daí curou, ressuscitou, e está aí na mesma situação da gente. Já o outro disse assim: nós estamos aqui porque merecemos. E esse daí disse assim: Jesus, lembra de mim quando tu estiveres lá no paraíso? E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E que Jesus possa lembrar de nós, né? Que a gente possa pedir a sua graça, a sua misericórdia. Jesus, como tu lembrou lá daquele ladrão, lá naquela cruz, que disse que estaria contigo lá no paraíso, lembra de nós, Jesus. Não esquece de nós também, não. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem na face da terra teve autoridade de dizer o que Jesus falava. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque só Jesus poderia dizer isso. Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a vida dele por suas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Devemos seguir a ele. Todos os dias, pela fé, vamos estar crucificados com Cristo. Pela fé, vamos andar pelas ruas de Jerusalém com Jesus. Pela fé, vamos escutar as suas lindas parábolas. Pela fé, vamos escutar os lindos sermões que Jesus falava. Pela fé, vamos caminhar com Jesus quando ele curava as pessoas. Jesus, o prazer dele era servir. Se teve alguém na face da terra que mais serviu as pessoas, foi Jesus. E ele nos chama também para servir uns aos outros. Jesus nos chama para sermos seus discípulos. E vamos continuar. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, Jesus não revidou. Ele tinha toda a razão do mundo. Ele não precisava estar naquela cruz, nem por mim, nem por você. Se ele quisesse, ele poderia dizer assim: Pai, eu desisto dessa humanidade. Fiz tantas coisas boas para eles. Olha onde é que eles me colocaram, na cruz. Mas Jesus aguentou até o fim. E no final ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque teve um momento lá na cruz do Calvário que Jesus se sentiu desamparado, até mesmo pelo próprio Pai. Mas sabe por quê? Porque o papai olhou para Jesus e viu todos os pecados de toda essa humanidade, desde Adão e Eva, das pessoas que nasceram antes de Jesus, das pessoas que estavam vivendo na época de Jesus.
e das pessoas que vivem hoje, das pessoas que ainda vão nascer. Deus não suportou ver o Filho de Deus, o próprio Filho, o Filho único. O evangelista João, ele falou, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. De uma tal maneira. O evangelista João, um dos discípulos de Jesus que falou isso, ele encostava a cabeça no ombro de Jesus. E ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e primogênito. Era único filho, primogênito, primeiro filho. Porque hoje em dia nós também somos filhos. Todos aqueles que aceitam os ensinamentos de Cristo, todos aqueles que confessam o nome de Cristo, todos aqueles que obedecem os ensinamentos de Cristo, são filhos de Deus. Todos aqueles que confessam, todos aqueles que proferem. E nós devemos também pregar o ID de Jesus. Se você diz assim, mas eu não tenho capacidade, mas nós falamos o Evangelho de Cristo até mesmo no silêncio, até mesmo com as nossas atitudes. Nós podemos falar de Jesus para outras pessoas, porque muitas vezes o nosso comportamento vai falar mais do que mesmo a nossa fala. E agora eu quero falar para vocês, continuando em Isaías 61, versículos 1 e 2. Olha que versículo lindo, que versículo maravilhoso. A salvação é proclamada. Aqui ainda era uma promessa. Jesus ainda ia nascer e já tinha essas promessas. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os pobres. Olha que versículo maravilhoso. Sabe que quando Jesus nasceu, quando ele estava pregando, quando ele estava na sua missão, certa vez Jesus estava numa sinagoga. E Jesus abriu bem Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E Jesus falou esse versículo. Vou repetir de novo, para vocês verem como é lindo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Jesus veio para trazer uma vida diferente para nós. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância, porque você sabe que nossa vida tem um limite aqui na terra. Tudo passa, nossa vida vai passar, mas Jesus veio para nos trazer boas novas. Ele veio para proclamar o Evangelho, para falar uma maneira mais fácil de viver. Ele veio para libertar os cativos. Você sabia que tem muita gente presa? Sim, existe muita gente presa. E tem gente que está presa e nem sabe que está presa. Mas Jesus veio para libertar. Jesus veio para nos dar uma liberdade, para sermos verdadeiros adoradores. Jesus, ele disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele conquistou isso lá na cruz do Calvário. Ele disse, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, darei um novo nome escrito. Ao que vencer, vai morar em lindas mansões lá no céu. Ao que vencer, vai ser vestido de vestes brancas. Ao que vencer, vai reger nações com autoridade. Quem vencer, o próprio Deus vai confessar. Quando Jesus falar o nosso nome, quando nós fomos apresentados lá no céu, de todas as raças, tribos e nações. Sabe, eu estou pregando o Evangelho, tem outras pessoas lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, elas pregam do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Porque há um só caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só ele tinha autoridade. Ele dizia assim, em verdade vos digo,
Ele sempre dizia assim, verdade, verdade vos digo. Porque Jesus, ele é verdadeiro. Porque Jesus, ele é o justo juiz. Ele veio não para condenar as pessoas. Jesus sempre estava perto das pessoas para falar uma palavra de amor, para falar uma palavra de ânimo, para falar uma palavra para levantar as pessoas. Ele estava sempre pronto a perdoar. Para a mulher, ele falou, vai, não peques mais. Cadê as pessoas que estavam te condenando? Todas saíram, porque Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós, né, temos pecado. Nós não devemos apontar o pecado de ninguém, porque todos nós somos falhos. Por isso que todos os dias temos que pedir perdão, sim, a Deus. E aprender a perdoar também as pessoas. Agora nós vamos para João, o evangelista João, aquele discípulo que encostava a cabeça dele no ombro de Jesus. Foi o único discípulo que não mataram. Ele foi para a ilha de Patmos e lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Hoje nós começamos por Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E está escrito aqui, em João, capítulo 1, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, Jesus, ele é o verbo de Deus que se fez carne. Ele habitou entre nós. Como Deus, ele era 100% Deus. Como homem, ele era 100% homem. Como homem, ele se entristecia, ele cansava, ele dormia. Ele chorou quando Marta disse, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas como Deus, ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Ele disse assim, Marta, mas teu irmão há de ressuscitar. Marta disse assim, eu sei que ele há de ressuscitar, mas não é agora. Onde está? Leve até o sepulcro de Lázaro. E Jesus foi lá e disse, Lázaro, sai para fora. Ainda bem, né, que Jesus só falou o nome de Lázaro. Porque se Jesus disse assim, mortos, sai para fora. Todo mundo que estava morto desde a criação, todos iam se levantar. E ali ele ressuscitou a Lázaro. Porque ele tem poder. E ele ainda tem poder hoje em dia. Clame a ele, busque a ele, leia a sua palavra. Obedeça seus ensinamentos. E esteja crucificado com Cristo a cada dia. Porque o caminho é estreito, o caminho que leva para o céu. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho. Não é muito fácil estar aqui pregando o evangelho. A gente tem que renunciar a muita coisa e tem que resistir o diabo. Porque o diabo, ele não quer que eu venha aqui e fale o evangelho de Cristo de jeito nenhum. Porque essa palavra é luz para o caminho. Aqui tem dizendo assim, e a luz resplandeceu nas trevas. Jesus era luz. E nós ligados em Jesus, nós somos luz. Nós fomos chamados para sermos luz e sal da terra. Mas Jesus veio e as trevas, que era o próprio homem, o homem estava tão em treva, estava tão cego, que não percebeu que Jesus era o Filho de Deus. Certa vez, os fariseus falaram assim, mostra um sinal, diz um sinal que tu és realmente o Filho de Deus. E Jesus disse assim, ó geração incrédula, vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que teve 3 dias lá no ventre de um peixe. Esse é o único sinal. E Jesus disse assim, cuidado, porque quem sabe Nínive se levantará no futuro, ainda vai julgar vocês. Porque Jesus falou isso, porque Jonas, quando saiu da boca do peixe, foi lá falar para os ninivitas. Os ninivitas, eles acreditaram de primeira.
E Jesus falando de Deus, Jesus ressuscitando, Jesus estava curando pessoas cegas, estava libertando os endemoniados. E os incrédulos daquela época não estavam acreditando. Também, eu acho lindo demais, pessoal. É lindo demais, meus amigos. Olha o que está escrito em Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Lembra do começo da pregação que eu falei, né? Que em Gênesis 3:15 é a primeira promessa, que da semente da mulher nasceria um que tinha o poder de destruir toda a força do mal, esmagar a cabeça de Satanás. Aí aqui em Gálatas está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nascido por obra do Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus. E ele veio para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para sarar, para consolar. E Jesus, quando subiu, os discípulos ficaram assim, tão atônitos, tão tristes. E agora, o que será de nós? Jesus subiu numa nuvem, porque Jesus disse assim: eu subirei, mas um dia eu vou descer. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas desapercebidas. Hoje em dia eu estou pregando o evangelho. Tem muitas pessoas também que não dão crédito a essa palavra, porque estão com as mentes tão tampadas, dão tanto valor a tantas coisas da vida. Muitas vezes dão até valor e criam em superstições, mais do que a palavra de Deus. Mas Jesus disse assim: não se preocupe. Eu não deixarei vocês órfãos. Estarei convosco até a consumação do século. E vou mandar o Espírito Santo Consolador. Eu vou mandar o Espírito. E o Espírito Santo Consolador é que nos convence. Nos convence do nosso erro. Essa palavra que eu estou falando aqui, ela está entrando na sua alma, no seu coração. Porque essa palavra aqui é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes, ela vem primeiro para mim e depois ela vai para você. E Jesus, ele veio, ele cumpriu toda a lei, ele amou até o fim. Você conhece amor maior do que esse? Não existe. Jesus é o plano perfeito de Deus. E agora, para concluir, vamos para a primeira epístola universal do apóstolo João, que está escrita assim: a palavra da vida foi manifesta na carne. Que coisa linda, a palavra da vida. Jesus era a palavra de vida, foi manifesta na carne. Ele estava numa carne igual a essa. E o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, porque a vida eterna foi manifestada através de Jesus Cristo. E hoje eu estou manifestando a vida eterna. Eu sou apenas um instrumento. Tudo que eu estou falando aqui não é de mim. Tudo que eu estou falando aqui é dessa palavra. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então Deus quer que a alegria se cumpra por completo em nossas vidas. Ele quer que sejamos um diferencial. Não de maneira nenhuma se achando maior do que ninguém, não. Porque Jesus, de maneira nenhuma foi assim. Sempre Jesus, ele tratava as pessoas com muito amor. Nunca tratava as pessoas humilhando. Nunca dizia assim: eu sou o grande, eu sou o maior. Não. Jesus falava tudo com amor. Sempre colocando as pessoas para frente. Sempre dizendo que vocês podem.
E nós temos que estar enxertado em Cristo Jesus, na videira verdadeira. Ele é o pão da vida. Ele é a palavra viva. Ele é o verbo encarnado. E aqui eu falo a primeira mensagem de 2021. E eu agradeço muito a Deus. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que estão aí do outro lado. E eu vou dizer, vocês já são abençoados. Porque vocês pararam para ouvir. Não ouvir nele, porque nele é apenas um instrumento, apenas um canal. E que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você. E eu desejo a vocês uma noite bem tranquila de sono, um sono reparador. E um ano de 2021 com muitas conquistas em Deus. Que você possa crer, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a caminhada está difícil, porque o caminho é estreito mesmo. Mas creia que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo tá, Ele contempla todas as coisas. Ele é bom o tempo todo. E eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu através desse canal. Até a próxima. E que você seja um canal de bênção. E que você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem que eu falei. Amém.